E o último encontro do projeto CLT 70 Minutos de 2014 dedicou-se a refletir sobre a relação de trabalho do médico. O projeto CLT 70, realizado pelo Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte, discutiu nesta última edição, no ano de 2014, o trabalho médico. O desembargador Bento Herculano e o advogado Rafael de Souza Araújo analisaram sobre vários aspectos a relação de trabalho do profissional da saúde e até a responsabilidade do trabalhador em caso de erro médico. A plateia era formada em sua maioria por profissionais da saúde que participaram ativamente do debate. Eu acho perfeitamente importante e que era para ter mais pessoal da classe médica para assistir, para saber da vulnerabilidade que nós estamos passando e que o tribunal só está contribuindo para nos proteger. Foi isso que, depois de um dia de trabalho cansado, eu vim participar para aprender e saber como me proteger. Não tenho dúvida que esses minutos que passamos aqui escutando dois bons e excelentes palestrantes sobre o assunto, dominando com perfeição, saindo daqui perfeitamente com muitas dúvidas foram derrubadas por o que eu acabei de escutar aqui. A primeira avaliação é a importância de se trazer para a discussão aberta, num shopping, o que é mais importante porque não limita o público, de temas que são do dia a dia dos cidadãos. Então você tem um público novo. A segunda importância é que são temas sempre presentes no dia a dia, tanto do advogado, quanto do juiz, quanto do empresário, do empregado, o que facilita o interesse pelo tema. E no fim de tudo, o mais importante é que se dá uma nova oxigenação ao sangue do direito. O balanço é sempre positivo, é uma maneira nova de levar conhecimento aos cidadãos. O público procura, hoje foi um público bem diferenciado, além da classe jurídica nós tivemos os médicos aqui e ele vem sempre se diferenciando, então o objetivo maior do CLT 70, que é atingir a população, levando um pouco de conhecimento jurídico a essa população, eu creio que foi atingido. E é para aprofundar algumas questões que foram discutidas nesse CLT 70 Minutos que eu converso agora com o desembargador e professor universitário Bento Herculano Duarte Neto. Doutor Bento, antes dizia-se que medicina era sacerdócio. Agora, o que é que diz a lei, a CLT, as leis do trabalho? Médico ainda é um sacerdote ou é um trabalhador como qualquer outro? Olha, sacerdócio é quando se trata de um trabalho voluntário. Agora, o exercício da medicina não deixa de ser um sacerdócio na medida em que é uma atividade bastante nobre. Mas quando não se trata de trabalho voluntário, é um trabalho protegido como outro qualquer. O que temos hoje nesse quadro de profissionais da saúde? Temos vários tipos de relação de trabalho. Dá para a gente apontar e identificar facilmente esse tipo de relação de trabalho que o médico tem hoje com empresas, com hospitais e até com governos? Primeiro nós temos que fazer duas diferenciações. Existe o trabalho para o setor público e para o setor privado e também existe o trabalho mediante o regime de emprego e o regime da autonomia. No regime da autonomia, ele pode se dar por intermédio de cooperativas de trabalho médico, exemplo da Unimed e outras cooperativas que são específicas de especialidades médicas, e nós temos eventualmente trabalho mediante empresas, mas para isso não pode existir relação de emprego. E ao mesmo tempo, no setor público, a relação também não é de emprego, é uma relação de natureza administrativa. Nesse caso aí, quer dizer, hoje o Estado não está mais contratando como antes, haviam concursos públicos, os médicos contratados. Como suprir essa demanda? Por cooperativas de profissionais, a gente vê muito casos de cooperativas de especialistas, de anestesistas, de oftalmologistas. Nesse caso aí, essa relação, esse tipo de cooperativa, ela é uma cooperativa legal ou sempre a gente ouve falar das falsas cooperativas? O que é que diferencia a cooperativa legal da falsa cooperativa no caso do trabalho médico? As cooperativas, como qualquer cooperativa, para ser uma verdadeira cooperativa, ela não pode exigir dos seus membros uma coisa chamada subordinação, que é o traço característico da relação de emprego. E cooperativismo implica em autonomia,
Tanto que na CLT incluiu-se um parágrafo ao artigo 441, dizendo que não há geração de relação de emprego entre as cooperativas e os cooperados, e nem entre os cooperados e os tomadores de seus serviços, mas nunca aconteceu esse tipo de relação de emprego, porque cooperativa verdadeira é baseada numa coisa chamada autonomia. Então, se não for verdadeira, se for um trabalho empregatício disfarçado de autonomia, no direito do trabalho nós temos um princípio chamado primazia da realidade e o vínculo é direto entre o tomador do serviço e o prestador do serviço. O outro problema do cooperativismo, e aí é no setor público especificamente, é que tem que se ter cuidado para que não se quebre o princípio do concurso público. Por quê? Porque o concurso público constitucionalmente é previsto como majoritário meio de investidura no serviço público. Doutor Bento, o que é a subordinação na prática para quem está em casa que não sabe, não conhece essa matéria do direito do trabalho? Para ficar claro, na prática, o que é essa subordinação? A subordinação é quando o trabalhador ele está sujeito a receber ordens do tomador de serviço e ordens mais específicas, como a exigência de um horário pré-determinado, o uso de um ou de outro equipamento, enfim, é um estado de sujeição. Mas nesse caso, os médicos especialistas que prestam serviço a hospitais ou a instituições por meio de cooperativas, eles não têm que cumprir uma jornada de trabalho, um horário de plantão que ele entra, que ele sai e ele não tem que usar, por exemplo, os equipamentos do hospital? Mas o que acontece é que na verdadeira cooperativa, primeiro, além de não haver subordinação do ponto de vista do tomador de serviço, não há inclusive pessoalidade. Então quem estabelece, por exemplo, qual é o médico que vai dar aquele plantão é a cooperativa e não o hospital, diferentemente da relação de emprego. Como também o ajuste quanto a diversos aspectos, não digo nem que técnicos, mas diversos aspectos técnicos e não técnicos, esses ajustes são estabelecidos pela própria cooperativa. E muitas vezes é muito fácil de se verificar um falso cooperativismo, mas às vezes existe uma grande dificuldade porque é uma zona intermediária entre trabalho autônomo e trabalho mediante emprego. Nesse caso da cooperativa dos profissionais médicos, só os cooperados podem prestar serviço. Eles não podem delegar esse trabalho, essa prestação de serviço para alguém que não é da cooperativa. Exatamente, até porque o contrato ele é feito entre o hospital público, né, ou entre o ente público e a própria cooperativa. Agora, isso tudo envolve uma questão muito maior, porque, como eu falei, existe a regra do concurso público, há uma acusação, inclusive, em relação às cooperativas de cartel. Não estou aqui me posicionando dizendo que exista ou não exista o cartel, mas o fato concreto é que, no caso das cooperativas médicas, elas trouxeram uma maior dignidade para o médico, mas tem que se estudar e se ter muito cuidado para que não haja uma violação à ordem jurídica. E a pejotização da relação de trabalho do médico? Ela existe? Como é que ela funciona? É sobre isso que nós vamos conversar daqui a pouco. Não saia daí.